Você sabe que eu existo porque você está me observando por essa câmera. Agora, quando essa câmera desligar, será que eu vou continuar existindo? Essa foi exatamente a pergunta que os físicos fizeram na década de 20 e 30 sobre o elétron. Será que o elétron existe mesmo quando a gente não está medindo ele? A resposta para essa pergunta é surpreendente. Meu nome é Nathan Lima e esse é o Reflexões Quânticas. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo do Reflexões Quânticas. Esse é um canal em que a gente discute os conceitos da teoria quântica, a história da teoria, fala das principais controvérsias e polêmicas. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, segue a gente aqui no canal do Instagram e do YouTube. O link está na bio para quem está chegando pelo Instagram. Curte aqui o vídeo e compartilha com os amigos. O tema de hoje é o problema da realidade na mecânica quântica. Em 1927, o Heisenberg, um físico alemão, propôs o que a gente chama hoje de princípio da incerteza. Basicamente, o que o Heisenberg conseguiu mostrar é que quando a gente está descrevendo um elétron, a gente não consegue, ao mesmo tempo, ter total precisão da posição e do momento linear, que é a massa vezes a velocidade daquela partícula. Ou seja, para uma única partícula, eu não tenho como descrever onde ela exatamente está e como ela está se movendo. Quanto mais informação eu tenho de uma dessas propriedades, menos informação eu tenho sobre a outra propriedade e vice-versa. Esse princípio não vale só para posição e momento, vale para várias outras propriedades, mas para nós isso já é suficiente para entender o problema da realidade na mecânica quântica. Quando Heisenberg propõe o princípio da incerteza, ele se dá conta que isso ataca um pilar muito fundamental da física clássica, que é a noção de determinismo. Se eu não consigo conhecer todas as variáveis importantes no presente, eu não tenho como prever de forma absoluta o futuro, eu não tenho como garantir exatamente o que vai acontecer com aquele elétron. Portanto, o princípio da incerteza em 27, quando Heisenberg propõe, ele primeiro faz ruir o pilar do determinismo na teoria quântica. Em 1935, entretanto, o Einstein, o Podolsky e o Rosen escrevem um artigo que ficou muito famoso e ficou conhecido como paradoxo EPR. Para quem não sabe, o Einstein foi um grande crítico da teoria quântica e, além da questão do indeterminismo, o Einstein se deu conta que a mecânica quântica estava atacando a noção de realidade. Qual que é o argumento proposto por Einstein, Podolsky e Rosen? Basicamente, a ideia é, o que é algo real? Como é que vocês sabem que eu sou algo real no mundo? É porque eu tenho uma série de propriedades que são intrínsecas a mim. Eu estou numa certa posição, eu tenho uma certa velocidade, então vocês estão me vendo parados em relação a vocês. Então essas propriedades são todas minhas, é independente dessa câmera que está me filmando. Entretanto, na mecânica quântica, depende do experimento que eu faço, a partícula vai ter uma certa propriedade ou outra. Se eu monto um experimento que vai me fazer com que eu determine a posição do elétron, eu não tenho como afirmar nada sobre o momento. E vice-versa, se eu determino o momento linear do elétron, a posição fica indefinida. Então, esse conjunto de propriedades, que são características de um objeto real, ficam perdidos dentro da mecânica quântica. Então, o Einstein propõe a seguinte ideia, o Einstein, Podolsky e o Rosen. Ou a teoria quântica está completa, ela está completamente correta e todas as informações possíveis sobre a realidade física estão na teoria e, portanto, não existe uma realidade, a quântica acaba negando a realidade em alguma medida, ou a teoria está incompleta e o elétron tem posição e momento bem definidos. É só a gente que não conhece que elementos são esses. Então, ou a teoria está correta, ou existem variáveis que não estão conhecidas, que depois ficaram chamadas como variáveis ocultas. Para atacar esse problema e tentar chegar a uma solução, o Einstein, o Podolsky e o Rosen propõem um experimento mental. Basicamente, a ideia deles é pensar,
duas partículas são lançadas, são de alguma forma emitidas de forma conjunta, e em uma certa região do espaço elas podem interagir. Se a gente lembrar lá do ensino médio, a gente vai relembrar que na mecânica existem 3 leis de Newton. De acordo com a terceira lei, se uma partícula faz uma força na outra, essa outra vai fazer uma força igual na primeira, mas em sentido contrário. Por que isso é importante? Porque quando elas saírem dessa região em que elas estão interagindo, necessariamente, ao longo desse eixo de interação, elas vão ter momentos opostos. Uma vai estar sendo empurrada numa certa direção, com um certo sentido, e a outra vai ter que ser empurrada no sentido oposto. Ou seja, pela conservação de momento, essas duas partículas agora estão correlacionadas. As informações delas estão correlacionadas. No momento que eu descrevo uma partícula, eu necessariamente sei como a outra partícula está se comportando. Eu sei quais são as propriedades da outra partícula. Por que isso é importante? No momento que essas partículas saem então dessa região em que elas podem interagir, eu posso escolher medir a posição ou o momento de uma das partículas. Eu posso colocar um detector e tentar ou medir posição ou medir momento. O problema é que a outra partícula pode estar muito longe. Eu posso montar um arranjo experimental que lá no final essas partículas estão muito, muito, muito distantes uma das outras. Então, quando eu faço essa medida, pela teoria quântica, eu vou estar determinando se a posição está definida ou se o momento está definido. Mas ao fazer isso, instantaneamente, está definida também a propriedade da outra partícula, que pode estar muito, muito distante. Qual é o problema disso? O próprio Einstein, na teoria da relatividade, já tinha mostrado que não é possível ter nenhuma propagação de informação com velocidade superior à da luz. Então demora um certo tempo para eu conseguir mandar um pulso com energia para algum outro lugar do espaço. O que acontece na mecânica quântica é que quando eu determino as propriedades de uma partícula, imediatamente, não importa quão distante a outra partícula esteja, as propriedades delas também ficam definidas. Então, o Einstein parte de uma noção de localidade. Eu só posso afetar aquilo que está perto de mim. Eu preciso de um tempo para conseguir afetar as coisas, porque essa propagação desse sinal vai se propagar no máximo com a velocidade da luz. Partindo dessa noção que a gente chama de localidade, o Einstein defende então a realidade. Não tem como essa partícula imediatamente informar a outra partícula sobre as suas propriedades. Como eu não devo violar a localidade, o Einstein argumenta, então as propriedades da outra partícula já tinham que estar definidas anteriormente. Já existem propriedades intrínsecas a essas partículas e eu só descubro elas na hora da medida. O elétron já tem posição e já tem momento. Não é na medida que eu vou criar um ou determinar um ou outro, eu só vou conhecer aquilo. Ou seja, para o Einstein, a mecânica quântica deveria estar incompleta. Em 1952, inspirado nas ideias do Einstein, um físico americano chamado David Bohm propõe a chamada interpretação das variáveis ocultas. Bohm tenta resgatar uma interpretação determinista, de forma que a mecânica quântica ela descreveria partículas que estão sim bem localizadas no espaço e com velocidade bem definida, e haveria então essas variáveis que não estão conhecidas, que não estão presentes dentro da teoria. O que o Bohm na época não comenta e depois ele acaba percebendo é que essas variáveis são não locais. Ou seja, mesmo dentro da teoria do David Bohm, quando uma partícula interage, instantaneamente há uma propagação de informação instantânea para um espaço tão longe quanto se puder imaginar. Então, a teoria das variáveis ocultas do David Bohm rompe com a localidade também. Em 1964, e esse talvez seja um dos anos mais importantes para a mecânica quântica contemporânea, o físico John Bell mostra que há uma diferença matemática possível de ser medida entre uma partícula ter variáveis ocultas locais, como Einstein imaginou lá em 1935, ou não existir tais variáveis ocultas locais.
ele propõe, ele chega, né, determina matematicamente essa diferença, o que fica conhecido como Teorema de Bell. Esse ano é muito importante porque essa questão de haver variáveis ocultas ou não era considerado por muitos mera especulação filosófica. Não importa se tem variáveis ocultas ou não, o que importa é o que a gente pode medir. Como a questão das variáveis ocultas justamente era além da medida, isso era considerado uma preocupação quase filosófica. Mas com o Teorema de Bell, não, isso se torna empírico. Existe sim uma diferença experimental se há variáveis ocultas locais ou não há variáveis ocultas locais. Em 1984, Alan Aspect e colaboradores finalmente fazem um teste experimental considerado por muitos um experimento crucial, que de fato mostra a violação do Teorema de Bell. Ou seja, a conclusão de Alan Aspect é que não pode haver variáveis ocultas locais. Qualquer teoria realista com variáveis locais está proibida na teoria quântica. Ela é incompatível com os experimentos obtidos, com os resultados obtidos com o experimento de Alan Aspect. Qual é a conclusão? Aquela ideia de localidade que o Einstein defendia a partir da teoria da relatividade, que eu não posso ter uma informação passada de forma instantânea, na verdade isso acontece na mecânica quântica. No momento que eu faço uma medida em uma partícula aqui nessa região do espaço e ela está correlacionada com outra partícula muito distante, instantaneamente as propriedades da outra partícula, tão longe quanto ela possa estar, também ficam determinadas. Então, a teoria quântica é uma teoria não local. E a realidade? Como é que fica a questão da realidade? As propriedades já existiam ou não existiam? Isso depende da interpretação adotada. A interpretação considerada ainda hegemônica, a mais forte, que é a interpretação ortodoxa ou interpretação de Copenhague, vai, de alguma forma, negar a realidade. Vai dizer, não, essas propriedades só são determinadas no momento da medida. Entre duas medidas, eu não posso falar sobre as grandezas físicas. Entretanto, é possível, sim, haver interpretações realistas, como a do David Bohm. Mas essas interpretações realistas são não locais. Então, o que é muito curioso, e isso é comentado, por exemplo, pelo Griffiths, que é um autor de um livro didático muito famoso de mecânica quântica, é que o Einstein partiu da noção de localidade para defender o realismo. E a conclusão final foi, nós não temos certeza, não existe uma definição sobre a realidade, e o localismo foi abandonado na teoria quântica. Em um próximo vídeo, a gente pode discutir o que isso quer dizer sobre a localidade na mecânica quântica e quais as implicações isso tem para a filosofia da ciência. Se você curtiu o vídeo, se você tem alguma dúvida, algum comentário, deixa aqui para a gente seguir conversando. Até a próxima!